Oi, oi. Tem gente chegando já. Estou aqui preparando para participar da Virada Feminista online, um evento muito importante que está acontecendo na verdade, desde hoje, às 0 horas, né? Onde várias mulheres estão falando sobre o tema do aborto. A gente está constituindo essa rede, né, para fortalecer a luta pelo reconhecimento ao direito ao aborto no Brasil e para brigar contra os tantos retrocessos sociais que vem acontecendo, né, que nós estamos enxergando dia após dia e que temos que nos mobilizar o mais rápido possível, porque a ofensiva conservadora ela vem crescendo e a gente vem tendo derrotas muito importantes do ponto de vista político e que tem deixado todo mundo muito preocupado. Então, eu estou vendo aqui que as organizadoras do evento estão entrando e gostaria muito de agradecer o convite. É um prazer estar participando com tantas mulheres maravilhosas. Eu assisti hoje várias falas durante o dia e foi bastante enriquecedor. Espero contribuir, então, um pouco com o debate, falando sobre a questão do direito ao aborto e o retrocesso social, né? E estou perdendo aqui a conexão. Voltei. Tem isso, né? E o tema que eu pensei no tema dessa palestra, né, dessa contribuição, né, por conta dos tantos retrocessos sociais que a gente tem vivido atualmente no Brasil, né, e o quanto isso tem impactado os direitos das mulheres e principalmente a questão do aborto. Porque a gente vem vivendo uma ofensiva fundamentalista, né, a gente está vivendo uma ofensiva fundamentalista parlamentar, né, e uma ofensiva fundamentalista no campo de vista político. Então, isso tem crescido no Brasil, e não só dentro do parlamento, mas hoje a gente assistiu, estarrecido, o judiciário proferiu uma decisão, a mais alta cúpula do judiciário, né, o STF, proferiu uma decisão que autoriza o ensino religioso, na verdade, a crença religiosa nas escolas públicas no Brasil, o que também constitui um retrocesso social. Reconstitui um retrocesso social porque impacta em todas as discussões sobre gênero e, consequentemente, nas discussões relacionadas ao aborto, né? Então, hoje vivemos mais uma derrota, mais um retrocesso social, mais um retrocesso que vai impactar nos direitos das mulheres e vai impactar nas discussões de gênero e na educação, que a gente tanto tem lutado para conseguir uma educação na perspectiva de gênero e de direitos humanos, né? Eu queria começar lendo um trecho desse livro do Dworkin, que chama O Domínio da Vida, Aborto, Eutanásia e Liberdades Individuais, que eu acho que ele é bem importante para esse momento que a gente está vivendo, porque não é só no Brasil que a gente vem assistindo a ofensiva fundamentalista e conservadora crescendo, né? Em vários países do mundo a gente vê que há um fortalecimento, né, dos posicionamentos de direita e um fortalecimento de posicionamentos fundamentalistas religiosos. Então, o Dworkin nos fala o seguinte, né, ele tenta traçar ao longo desse livro, né, questões sobre a reprodução e a morte, que hoje temos de enfrentar. São questões essencialmente religiosas e que, acredito, irão evidenciar ainda mais esse caráter religioso com respeito às questões mais amplas que irão se colocar no futuro. Questões ainda por formular, mas obviamente ameaçadoras. Teremos que alterar nossa percepção não apenas de quais questões são religiosas, mas também de por que a liberdade de consciência religiosa é tão crucial e do que ela abarca. Se meus argumentos estiverem corretos, teremos que aprender novas lições sobre como levar a responsabilidade individual a sério na esfera política, começando pelo aborto e pela eutanásia e terminando, sabe-se lá onde, né? Então, a gente vem vendo que esse tema, né, que a religião hoje, ela está envolvida diretamente com o tema do aborto, né? E, infelizmente, está envolvida diretamente no campo da política. Então,
nós temos uma bancada chamada de bancada fundamentalista no Congresso Nacional, nós temos uma sociedade bastante conservadora no que se refere ao aborto, né? Só que, por outro lado, a gente tem uma série de conquistas já efetivadas relacionadas ao direito ao aborto no Brasil, que eu gostaria de ponderar um pouco quais são elas, né? Então, a gente começa, em 2002, a Conferência Nacional de Direitos Humanos, e posteriormente, na primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em 2004, conseguindo inserir o tema do aborto dentro do tema de direitos humanos, né? Conseguindo trazer a questão do aborto para dentro da questão dos direitos sexuais e reprodutivos de uma forma mais ampla. Então, a gente tem um avanço no país, né? E a gente tem um avanço no sentido da conscientização da importância de se tratar o aborto sobre um grande tema do direito das mulheres e do direito sexual e reprodutivo das mulheres. A gente tem um panorama no Brasil absolutamente assustador, né? A gente tem a estimativa de cerca de mais de 1 milhão de abortos por ano no Brasil, né? Em 2004, por exemplo, foram registrados 243 mil procedimentos de curetagem pós-aborto, né? Numa recente pesquisa que a Débora Diniz efetivou agora em 2016, né, ela chega à conclusão de que aos 40 anos de idade, quase 1 em cada 5 mulheres já fez um aborto no Brasil. E cerca de metade das mulheres precisou ser internada para finalizar o aborto. 48% das mulheres foram internadas no último aborto. Então, são dados bastante alarmantes que trazem o aborto para uma perspectiva de saúde pública, de saúde coletiva, né? Como que a gente não vai tratar o aborto como uma questão de saúde coletiva? Sendo que os dados são absolutamente assustadores, né? É uma questão de saúde coletiva e é uma questão, sobretudo, de direitos humanos e de direito das mulheres. Então, a gente conseguiu no Brasil alguns avanços importantes, né? A gente conseguiu alguns avanços necessários, que avançam um pouquinho em relação à consolidação do direito ao aborto legal, né? Como várias palestrantes já falaram ao longo do dia, a gente tem 3 situações de aborto legal no Brasil, 2 previstas no Código Penal, né, que é no caso de risco à vida das mulheres e no caso de violência sexual, e outra que foi conquistada em 2012 através de uma DPF no Supremo Tribunal Federal, a DPF 54, que então garante o aborto nos casos de anencefalia, né? Então a gente tem essas 3 previsões de aborto legal. E é bom que se diga que não são fáceis, né? Apesar de ser um aborto reconhecido por lei e existirem já serviços reconhecidos que prestam esse serviço às mulheres, é importante dizer que, primeiro, esses serviços não são de fácil acesso, porque o aborto não é um tema de fácil acesso, né? Então, não basta o reconhecimento do direito por lei, mas também é preciso que se crie uma série de condições para que as mulheres possam, de fato, exercer esse direito, né? Principalmente do ponto de vista moral, né? Principalmente do ponto de vista das ofensivas morais e da dificuldade que as mulheres relatam para conseguirem acessar os serviços previstos por lei, principalmente nos casos de violência sexual. Por que nos casos de violência sexual, né? Eu fiz, junto com 2 colegas da UNB, uma pesquisa breve aqui no Serviço de Abortamento Legal no Distrito Federal, e a gente pôde observar que existe uma divisão aqui, né, no DF, em que as mulheres que têm casos relacionados a risco de vida e casos relacionados à anencefalia, elas são encaminhadas dentro de um setor de alta complexidade do Hospital Materno-Infantil de Brasília, né, que é onde o serviço de abortamento legal existe no DF. E que as mulheres que são vítimas de violência sexual, elas passam por um procedimento um pouco diferenciado, né? Elas entram por um programa, de fato, chamado Programa de Abortamento Legal, onde elas têm que serem mais acompanhadas, ter uma abordagem um pouco mais complexa, né? O que é necessário do ponto de vista da instituição da norma, e como hoje nós temos instituído o atendimento a mulheres vítimas de violência sexual dentro do Sistema Único de Saúde, mas que até chegar a esse atendimento, as mulheres vítimas de violência sexual, elas têm que passar por um longo enfrentamento, né? Então, a gente sabe que há, né, apesar de haver o serviço, já há uma barreira moral, há uma barreira que dificulta o acesso dessas mulheres aos serviços de
abortamento legal, né? Nos casos de violência sexual, sobretudo, né? Nos casos de risco à vida da mãe e de anencefalias e outras anomalias fetais, também há uma dificuldade, mas não há tanto estigma, não há tanto julgamento, tanta condenação, quanto no caso das mulheres vítimas de violência sexual, né? Então, nesse sentido, o Ministério da Saúde teve alguns avanços que são importantes de serem ressaltados, né? A gente tem uma lei, que é a Lei 12.845, que trata da profilaxia de gravidez, profilaxia de atendimento a vítimas de violência sexual dentro do Sistema Único de Saúde. A gente tem a portaria 485 de 2014, que ela vai disciplinar essa lei, né? E ela vai, então, estabelecer o fluxo de atendimento a mulheres vítimas de violência sexual no Sistema Único de Saúde, que eu considero uma norma bastante completa, né? Uma norma que visa atender a mulher tanto no âmbito psicossocial quanto no âmbito físico e dar a ela, né, toda a profilaxia para evitar DST-AIDS, né, e outras doenças, como também para evitar uma gravidez indesejada com a profilaxia da chamada pílula do dia seguinte, né? Então, a gente tem hoje dentro do Ministério da Saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, esse atendimento a mulheres vítimas de violência sexual e, caso resulte uma gravidez indesejada, a gente tem o serviço de abortamento legal, né? O programa legal que é instituído, deixa eu ver aqui se eu acho a portaria do Ministério da Saúde, não estou achando, eu tinha anotado aqui para falar para vocês. A norma técnica de abortamento legal, portaria 1508, de 1º de setembro de 2005. Então, a gente tem esse serviço estruturado dentro do SUS, né? Numa pesquisa também feita em 2016 por Madeira e Diniz, eles levantam que dos 68 serviços avaliados de interrupção legal da gestação, a gente tem que somente 37 informaram que realizam a interrupção da gravidez por estupro, por risco de morte e por anencefalia. Os serviços são distribuídos em 20 unidades da federação, 5 na região norte, 11 no nordeste, 3 no centro-oeste, 6 no sul e 12 no sudeste. Mas em 7 estados não há serviço. Então, a gente tem, obviamente, uma defasagem desse serviço, né? Apesar da gente considerar que é um serviço que efetivamente ele existe e a gente tem que trabalhar para avançar na consolidação dessa rede, né? Trabalhar na consolidação, né, como falou a Cris Nascimento aqui, nessa rede integrada de atendimento às mulheres, né, que pode chegar em várias pontas. A mulher ela pode chegar numa unidade básica de saúde, ela pode chegar num hospital, ela pode chegar por várias portas de entrada dentro do Sistema Único de Saúde, e é desejável que ela, né, posteriormente acesse tanto o serviço de atendimento a vítimas de violência sexual, quanto, no caso, ao abortamento legal, ressaltando que há uma defasagem de serviços, em relação à demanda, né, em relação à cobertura nacional. Mas isso não deveria ser algo que nos impedisse de avançar, ao contrário, né? Deveria ser algo para nós trabalharmos e nos fortalecermos enquanto rede. Só que o problema é que a gente está tendo que lutar contra os retrocessos ao que nós já temos, né? Então, é muito difícil avançar na pauta do aborto, porque a gente está o tempo todo se protegendo e tentando evitar que os retrocessos aconteçam, né? Eu ressaltei no começo da minha fala a decisão do STF, que, ao meu ver, é uma decisão muito preocupante, que autoriza o ensino religioso nas escolas, porque isso já está também nas universidades. A discussão da chamada ideologia de gênero, né, faz com que a gente avance muito pouco nas discussões dentro das universidades, inclusive. Eu dou aula numa universidade, num campus onde a gente só tem cursos de saúde, e eu percebo que o tema do aborto ele é muito pouco falado, muito pouco trabalhado, né, e há uma resistência grande em se trazer esse tema e trabalhar o tema sob uma perspectiva de direitos humanos, né? E eu tento me fortalecer e venho
dando alguns jeitos de inserir esse debate, né, dentro dos meus temas e da sala de aula, né, sobre essa perspectiva também, citando de novo o Dworkin, né, esse livro do Dworkin, Domínio da Vida, em que ele fala algo muito importante, que eu acho que é uma perspectiva que eu gosto de trazer para tentar trabalhar com os alunos em sala de aula a questão do aborto, que gostaria muito de convencer essas pessoas, caso estejam dispostas a ouvir-me, de que elas mal o fundamento de suas próprias convicções, dizendo no caso das convicções morais religiosas. Ou, de qualquer modo, de que existe um enfoque convincente da controvérsia moral que lhes permitiria continuar a acreditar, com plena convicção, que o aborto é moralmente condenável, mas também acreditar, com igual fervor, que as mulheres grávidas devem ser livres para tomar uma decisão diferente se suas próprias convicções assim o permitirem ou exigirem. Essa é a ambição maior desse livro, e acho que essa vem sendo uma ambição grande minha enquanto docente, que é realmente, né, não tentar dissuadir a crença religiosa de ninguém, mas apenas fazer com que, né, a controvérsia moral lhes permita acreditar, né, que apesar da sua convicção moral, existe uma mulher que deve ser livre para decidir, né, que a convicção, né, que essas pessoas possam acreditar e defender com igual convicção o direito de escolha das mulheres, independente de suas crenças religiosas, né? E isso vem sendo um tema tão importante de se trabalhar e muito pouco trabalhado dentro das universidades, né, e dentro da formação dos profissionais de saúde, dos juristas, né, das pessoas que vão vir a trabalhar com esse tema e garantir, na perspectiva da garantia dos direitos das mulheres. Enfim, e para chegar na segunda parte, né, da minha fala, eu gostaria de ressaltar, né, então, que a dificuldade de se avançar na pauta do aborto, né, está dentro desse grande panorama de retrocesso, né, e dessas ofensivas que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, eu ressaltei uma hoje, que indiretamente afeta o tema, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, né, que muito me chocou, né, esse mesmo Supremo Tribunal Federal que em 2012 decidiu a favor, né, da interrupção da gestação de fetos anencéfalos. Eu gostaria até de ressaltar, né, um trecho do ministro Marco Aurélio, até para relembrar aí o Supremo Tribunal Federal de questões importantes, né, que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu, como a frase do ministro Marco Aurélio, né, que diz que cabe à mulher e não ao Estado sopesar valores e sentimentos de ordem estritamente privada para deliberar pela interrupção ou não da gravidez, dizendo o ministro Marco Aurélio, no caso do aborto de fetos anencéfalos, né? Então, é bastante importante lembrar e trazer isso nesse momento que a gente está vivendo, onde existe uma série de iniciativas de retrocesso. Eu vou citar algumas. Uma muito importante, a meu ver, bastante assustadora, é a PEC 181 de 2015, que é um golpe, na verdade, né? Eu acho que o golpe que nós vivemos em 2016, ele consolidado em 2016, né? Ele abriu portas para muitos outros golpes, né? Ele abriu a caixa de Pandora. Então a gente está vivendo uma onda política bastante assustadora e de muitos retrocessos, né? Como disse a Rita aqui, né? Tá muito difícil avançar mesmo. E essa PEC, inicialmente, ela era uma proposta de emenda constitucional para beneficiar as mulheres, né? Ela era para aumentar a licença maternidade em caso de parto prematuro, o que é desejável, né? Então, ela começa como uma proposta de emenda constitucional para beneficiar mulheres, né? E o jogo se inverte ao longo da tramitação dessa PEC, e a gente vive um golpe no qual, né, foram inseridos alguns substitutivos a essa PEC, para inserir uma nova redação, tanto ao inciso 3 do artigo 1º da Constituição Federal, quanto ao caput do artigo 5º, né? Então, passaria a vigorar o inciso 3 do artigo 1º da Constituição, dizendo que
são fundamentos da República Federativa do Brasil, né, a dignidade da pessoa humana, e aí insere-se a expressão desde a sua concepção, né, que é aí o pulo do gato, né, aí é o golpe, né, que é a proteção do nascituro, né, e aí você colocar o Estatuto do Nascituro em sede constitucional. E o artigo 5º dizendo a mesma coisa, né, o substitutivo insere a questão dizendo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Então, isso está para ser votado, né, é uma PEC que está sendo, está nas pautas de deliberação do dia, e que é muito preocupante, porque se você insere isso em sede constitucional, você pode obstar qualquer lei e portaria, né, infraconstitucional, que venha a, então, garantir o direito ao aborto, nos casos que nós já temos, né, porque se a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, né, isso está em sede constitucional, isso dá margem para a gente aplicar as leis que a gente já tem, as portarias, de uma forma diferente, e eu estou absolutamente convencida de que é isso que a bancada fundamentalista deseja, né, retroceder ao aborto, às conquistas que nós já temos relacionadas ao aborto legal. Então, essa PEC é muito preocupante, a meu ver. A gente tem algumas outras propostas legislativas que eu também anotei aqui. Tem uma que é bastante curiosa, que é do deputado Pastor, né? Eu acho sempre uma insulta ter um deputado pastor, né, que se intitula pastor no Estado laico, mas enfim, que é o PL 5617 de 2016, que quer instituir o Dia Nacional de Conscientização Anti-Aborto, né, vejam onde chegou o pastor Marcos Feliciano. A gente tem também um PL que é o 4646 de 2016, que altera o Código Penal, né, que busca alterar o Código Penal para tipificar o crime de auxílio, induzimento ou instigação ao aborto, né, então não basta punir a mulher, né, que realiza um aborto, mas eles também querem punir qualquer pessoa que possa induzir, né, instigar, qualquer campanha. Na verdade, isso, a meu ver, são eles querendo pegar nós, feministas, né? Eles estão querendo pegar a gente. Então, eles estão querendo dizer que o que nós fazemos, o nosso debate sobre conscientização, sobre o direito das mulheres, é um debate criminoso, né? E que merece ser criminalizado. Então, colocando isso como uma instigação ao crime, né? Ou seja, eles querem nos prender também, né? Enfim. A gente tem um outro PL, né, que é o famoso 5069 de 2013, de autoria do deputado Eduardo Cunha, não mais deputado Eduardo Cunha, né, foi cassado, mas ainda nos assombra com a herança nefasta que deixou na Câmara dos Deputados, né, então ele tem esse PL que, além de tipificar como crime contra a vida, né, anúncio de meio abortivo, de qualquer meio abortivo, e penas para quem induz a gestante à prática do aborto, eles também pretendem mudar a portaria que nós temos hoje de atendimento a mulheres vítimas de violência sexual dentro do SUS e a lei de atendimento a essas mulheres. Na verdade, eles querem inserir no Código Penal um inciso, ou um parágrafo, acho que é um parágrafo, que vai dizer que para a mulher ser atendida, né, dentro do Sistema Único de Saúde e fazer o procedimento de abortamento legal, ela necessita passar por um exame de corpo de delito no IML. Né? Então, a justificativa, eu tive nas audiências públicas, ela é bastante inconsistente, dizendo que isso vai aumentar a punição ao aborto, né? Vai aumentar, vai fazer com que se aumente a punição aos agressores, que vai estimular a mulher a denunciar o seu agressor. E a gente sabe o quanto isso é difícil, o quanto as mulheres têm dificuldade de denunciar por N motivos, e o quanto o exame de corpo de delito é uma coisa falha, porque, né,
como é que você exige que uma mulher, no momento seguinte que ela é estuprada, ela vá procurar um IML, né? Então, é uma iniciativa absolutamente, é uma justificativa inconsistente, que a gente sabe que, no fundo, só quer desestimular a prática do aborto legal, né, que já é pequena no Brasil e que eles buscam, então, fazer com que as mulheres tenham que passar por esse procedimento, ao invés de procurar diretamente o sistema de saúde, e a gente sabe o quanto isso é difícil e o quanto isso revitimiza mulheres o tempo todo e o quanto isso prejudica o exercício do direito ao aborto legal, né, um absurdo, enfim. A gente tem outros casos também bastante interessantes aqui na Câmara dos Deputados. Está vendo o Ivan aqui online, que estuda o legislativo, né? A gente sabe que o retrocesso social no legislativo ele é constante. E tem um PL aqui, que é o 4396 de 2016, que altera o dispositivo do Código Penal para prever aumento de pena no caso de aborto cometido em razão de microcefalia ou anomalia do feto, o que é algo que a gente está brigando no Supremo Tribunal Federal numa ação, né, para reconhecer o direito das mulheres ao aborto no caso de microcefalia. Né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, uma iniciativa legislativa para aumentar a pena nos casos de aborto relacionado à microcefalia. E que é uma questão bastante complexa, mas, enfim, existe uma ação no Supremo para garantir não só o aborto de gestantes, né, de fetos com microcefalia, mas também uma série de medidas dentro do Sistema Único de Saúde, caso a mulher opte por ter a criança. Né? No fundo, é uma ação que busca reconhecer argumentos semelhantes com que foram reconhecido o aborto de fetos anencéfalos. Né? Então, a gente tem essa iniciativa, enfim, dentro do legislativo. E, claro, né, não posso deixar de mencionar o PL 478 de 2007, que é o famoso Estatuto do Nascituro, né, que é essa excrescência e fundamentalista que quer instituir, inclusive, um auxílio, né, no artigo 13 do projeto de lei. Eles dizem que o nascituro concebido em um ato de violência sexual não sofrerá quaisquer discriminações ou restrição de direitos, assegurando-lhe ainda, né, o direito prioritário à assistência pré-natal, com acompanhamento psicológico à gestante, e o direito à pensão alimentícia equivalente a um salário mínimo até que complete 18 anos, né, a chamada Bolsa Estupro, né, enfim, que quer convencer a qualquer custo a mãe, a mulher que sofreu uma violência sexual, a ter levar essa gestação adiante, que é o que a gente sabe que muitos grupos fundamentalistas, muitos grupos, religiosos já fazem, né, já tem organizações que apoiam mulheres que sofreram a violência sexual e que buscam a todo tempo convencê-la de levar essa gestação adiante, né? Então, a gente tem esse panorama, tinha um PL também, que é o 4917 de 2001, que vinha uma discussão desde 98 no Congresso Nacional, que era para tipificar como crime hediondo o aborto como crime hediondo, né? E isso foi rejeitado, então essa, menos mal, já está fora da nossa pauta, né, de um longo cardápio de retrocessos que a gente vem assistindo no âmbito do Congresso Nacional. Então, meu tempo está acabando, era isso que eu queria deixar, né, como contribuição e dizer que a gente precisa fortalecer a rede de apoio a mulheres, né, a gente precisa falar sobre aborto sempre, a gente precisa trazer o tema de novo, e mais uma vez, a gente precisa ficar atento, precisamos ficar atentas o tempo todo ao Congresso Nacional, né, e aos ataques cotidianos aos nossos direitos enquanto mulheres, porque a situação está complicada. Então, eu não falei no começo, primeiramente, mas eu vou terminar falando, então, fora Temer. Obrigada a todas, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo bem grande.